Cláudio Márcio Salviano. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Rádio Auriverde, pronto para conversar. Fala conosco, Salviano, seja bem-vindo, ótima tarde para você. Uma ótima tarde a todos, Léo, e a você e toda a equipe da Rádio Auriverde. Bom, Salviano, hoje nós vamos falar do ego, que é o mal do século. Já começo perguntando para você, o que é o ego e por que ele pode ser considerado o mal deste século, Salviano? Bom, a gente sabe que tem um documentário, né, que fala sobre isso, até é um documentário que está livre aí para todas as pessoas no YouTube, que fala que o ego é o mal do século. Esse documentário, ele mostra que o ego é aquela parte, né, da nossa mente responsável por criar uma identidade nós dizemos narrativa, né, é uma espécie de história pessoal que nós contamos para nós mesmos. O problema é que quando esse ego ele assume o controle, ele nos torna mais reativo, ele nos torna mais competitivo e mais inseguros também. E é exatamente esse problema que nos leva a uma certa vulnerabilidade, né, das coisas que nós ouvimos, que lemos, que estamos no nosso dia a dia absorvendo. Então, a psicologia, a gente fala que 90% dessas decisões que nós temos são inconscientes. Ou seja, o nosso ego nos faz acreditar que estamos no controle das coisas, mas na prática nós somos assim profundamente influenciados por estímulos externos. Então, por exemplo, propagandas, discursos, crenças, medos, desejos que nós nem percebemos, mas que o inconsciente percebe. E isso já foi estudado, né, já foi alertado, que grande parte do nosso comportamento hoje, do comportamento humano, ele é movido por impulsos inconscientes, principalmente ligado ao prazer, por exemplo, prazer imediato, né? Que eu quero aquilo, tem que ser agora, e inconscientemente as pessoas fazem muitas decisões, tomam muitas decisões baseado no seu prazer, né? No desejo de algo. Ou, se não é o prazer, ela vai ter essa atitude, né, através do poder, né, do reconhecimento de superioridade, o que torna a nossa vida, né, a vida da pessoa, uma presa fácil para manipulação, né, quando a autoestima está muito fragilizada, porque ela está em busca de ter algo a qualquer preço. Por isso que o ego se torna o mal do século. Ele alimenta muitas comparações, ele destrói a autoestima, ele gera um consumismo exacerbado, ele estimula conflitos e ele abre espaço para manipulações emocionais, né? Até questões políticas, ideológicas, etc. E se não tomar cuidado, a pessoa ela acaba sendo produto de um meio que ela está sendo manipulada. Então, o ego, em resumo, quanto mais o ego domina, menos livres nós seremos. Agora, Salviano, na questão do ego, como que a propaganda com estatística psicológica, eles acabam manipulando o inconsciente das pessoas? Realmente isso acontece, né? Inclusive há vários documentos sobre isso, né? Que mostra que as grandes corporações elas trabalham, né, com equipes multidisciplinares de neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né, e especialistas em comportamento humano. Isso, assim, eu como psicólogo falando isso, infelizmente é uma tristeza saber que talvez igual a tristeza de Santos Dumont, né, em criar uma aeronave para o bem e muitos utilizarem para o mal. Mas o objetivo aí é simples,
não é vender produtos, né? É vender sensação. É isso que, infelizmente, acontece. E essas grandes empresas e pessoas, né, mal intencionadas, isso se faz direto assim no inconsciente, né? São propagandas, são construídas basicamente com esses três pilares, né? O prazer, o poder e o pertencimento, o desejo de pertencer. O prazer é aquilo, é busca, um alívio, né? A pessoa está ali buscando um alívio, uma satisfação. E o poder, ele busca uma superioridade, ele busca se destacar, né? O ser humano quer ser visto, reconhecido, valorizado. Não que esteja errado esse ponto, né? Não é um extremismo aqui que eu estou dizendo, mas quando é uma forma nociva, quando ele está sendo manipulado, aí é outra coisa. E busca também pertencimento. E quando pessoas ruins percebem isso, que o outro quer participar, né? A necessidade inconsciente de fazer parte de um grupo, acaba esse grupo sendo aceito em vários grupos e acaba sendo manipulado. Se a gente for falar aqui, por exemplo, em 1920 a 1930, todos nós sabemos, né, das empresas de tabaco, por exemplo. Teve assim, usaram exatamente essa engenharia psicológica, né? Eles vincularam o cigarro ao slogan, um slogan da liberdade feminina. Por exemplo, tinha uma frase famosa que era a tocha da liberdade, ou seja, associar uma coisa tão nociva à liberdade. Nós temos as propagandas de Hollywood, quando falava Hollywood, o sucesso. Né? Sucesso de quê? Né? Sucesso de enfisema pulmonar, sucesso de outras coisas, mas não sucesso de vida. Então vendia-se a ideia de poder, de independência e de modernidade. Isso tudo num inconsciente coletivo, as pessoas iam comprando aquilo porque todos estavam usando, e as pessoas que infelizmente não tinham um autoconhecimento forte acabavam caindo nessas, né? Então o resultado foi devastador, aumento massivo de usuários, né? E décadas depois nós tivemos câncer, tivemos doenças cardiovasculares e milhares, milhões de mortes, né, que houveram em função de algo que foi estrategicamente pensado para destruir pessoas. Então, nada disso foi por acaso. Infelizmente, foi o uso negativo da psicologia para manipular o inconsciente de uma população inteira. E hoje isso se repete, né? Se repete na política, né? Com as pessoas que manipulam, as pessoas que levam o outro a venderem os seus votos, os grandes marqueteiros aí por trás da manipulação, a questão do consumo também, né? Pessoas que compram por impulso, questão do comportamento digital, nós podemos dizer também que é outra preocupação nesse aspecto, e isso se repete nos nossos dias, né? Também podemos citar os influencers, né, que vendem padrões inalcançáveis, pessoas que prometem, né? Quantas pessoas que compram aí cursos e nunca usaram o curso, né? Pessoas que compram roupa e nunca usaram, e começam a consumir compulsivamente, e infelizmente porque foram manipuladas para isso. E até em movimentos sociais também existe assim pessoas inflamadas, né, artificialmente, né, por informações que ganham infelizmente aí a mente da pessoa, e ela acaba reproduzindo ou seguindo pessoas e seguindo líderes que não deveriam seguir, né, infelizmente. Então, o ser humano ele está sendo, infelizmente, estudado para ser conduzido. Aquilo que nós sempre dizemos, né? Uma massa de manobra, infelizmente. E quem não tem consciência disso vira escravo de todo esse sistema. Agora, Salviano, o que
podem fazer hoje para não se deixarem manipular? Bom, o primeiro passo é tomar consciência do próprio inconsciente, porque infelizmente ainda existem pessoas que não entendem essa questão, né? Eh, o inconsciente é aquilo que fala mais alto, é como se nós pensássemos num iceberg, numa montanha de gelo, e pensássemos que nosso consciente é aquela pontinha que aparece. O inconsciente é tudo que está ali, é aquela montanha que está submersa. Ou seja, nós reagimos na vida muito mais pelo inconsciente. Então, podemos dar assim algumas recomendações, digamos, né? Primeiro ponto é questionar as intenções. Questione a sua intenção, questione o que você está pensando, né? Pergunte sempre, quem vai ganhar com isso? Quem está por trás disso? Nenhuma propaganda é ingênua, toda narrativa tem um objetivo psicológico. Outra coisa é cuidar do autoconhecimento, né? Quanto menos você se conhece, mais manipulável você se torna. Então, conhecer profundamente, né? Começar a fazer autoquestionamento sobre a pessoa. Cada vez que a gente fala conosco mesmo, olha, isso aqui está errado, isso é imoral, isso é ilegal, isso não deve ser feito, isso eu preciso mudar. Isso é uma maneira de autoconhecimento. Reduzir os estímulos, né, midiáticos, assim, em todos os aspectos danosos, né? Quanto mais tempo nas redes sociais, mais vulnerável a pessoa fica. Então, diminuir esse tempo aí, né? Fazendo pequenas pausas, porque senão a dopamina liberada, ela cria uma dependência emocional. Outra coisa que nós podemos dizer e ajudar assim a população, né, a pensar sobre a questão é praticar o consumo consciente. Não compre por emoção, não faça nada por emocionalismo pleno, né? Nem mesmo um voto, né? Procure conhecer a pessoa, desde do síndico que você vai votar no seu prédio até o presidente da República. Precisa saber realmente a conduta e entender, né, toda a questão envolvida para que a pessoa tenha um voto consciente, por exemplo. Não siga a manipulação de massa, né? Outra coisa é resgatar os valores humanos, valores espirituais, né? Quem tem valores sólidos, como a fé, a família, propósito, né? Quem tem normalmente não cai facilmente em narrativas que apelam para o medo, para o prazer, para o poder. São pessoas que já se sentem preenchidas, e é isso que a gente sempre tem dito, ela precisa ser preenchida, não buscar desenfreadamente prazer, poder ou pertencimento em qualquer lugar, né? Entender que a liberdade não é tudo o que a gente quer, né? Não é você ter liberdade, não é fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero. Nós já falamos aqui, aquela propaganda do cigarro da liberdade deu muito escravidão para as pessoas. Até hoje existem pessoas escravas quimicamente do tabaco, da nicotina. Então hoje muitas propagandas fazem o mesmo, infelizmente. Prometem alívio, prometem prazer, prometem status e entregam adoecimento, dívidas, vícios, frustrações. Eu queria dizer que o grande perigo, né, realmente do século não é a tecnologia em si, nem a propaganda, né, mas é o ego frágil. Por isso que somos nós que devemos dominar essa situação. Me lembro ter falado, inclusive, na outra entrevista sobre a questão do nosso domínio, né? Nós criamos a tecnologia, não foi ela que nos criou, então nós é que devemos dominá-la. E é um ego frágil e inconsciente sendo guiado por quem sabe exatamente como manipulá-lo. Então tem que ter cuidado nesse aspecto. E quando a pessoa fortalece, né, o seu autoconhecimento, ela deixa de ser, né,
uma massa de manobra, como nós já falamos. Ela deixa de ser um instrumento, ela volta a ser protagonista da sua própria história. Ela não é uma mera espectadora da sua realidade. Então é muito importante esse ponto. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo através das redes sociais, como podem fazer, Salviano? Pode ser pelo 14997939552 ou pelo @psicólogo palestrante no Instagram ou no YouTube, Salviano Psicólogo Palestrante. Muito bem, valeu, Salviano, grande abraço para você. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado.